Paulinha, sigo contigo aí. Como é que é essa história da Damares, hein? Conta pra gente. Convocou uma coletiva. Foi. Fez uma encenação. Vamos ver, porque tem o vídeo, talvez eu tenha que fazer, tipo, o que acontece nesse vídeo, já que, né, rolou o quê? Você vai narrando, é isso? Antes da solenidade do Dia de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no Palácio do Planalto, a ministra Damares Alves convocou uma coletiva. Então, toda a imprensa se reuniu ali, antes da solenidade, para ver o que é que a ministra tinha para falar. E aí, olha o que aconteceu. Pode soltar aí, Bruno. Vai dar algum detalhe do evento sobre a questão de combate à violência contra a mulher pra gente? Para quem não está acompanhando imagens, temos Damares ali na frente dos microfones, em silêncio, né? Ela põe ali a mão para trás, ela olha para as pessoas, mas não responde a nenhuma pergunta. E daí ela se retira sem dizer nada. Deu de ombros e saiu fora. Teve até uma pessoa que falou: a senhora tá indo embora do governo, sei lá, porque ficou uma coisa tão tipo, gente, o que ela tá querendo dizer? Emocionada, né? Depois a própria ministra foi às suas redes sociais e postou um vídeo explicando por que ela fez aquilo. Vamos conferir. Quando eu cheguei perto de todos os repórteres, eu fiquei em silêncio por 1 minuto. Eu queria dizer para os repórteres que não podemos tirar voz de nenhuma mulher. A mulher não pode ficar em silêncio. Eles ficaram tuitando, preocupados, sem saber o que eu queria falar. Eu queria exatamente ficar em silêncio para dizer para eles que nenhuma mulher pode ficar sem voz no Brasil. Bora! Você que está sendo vítima de violência, ligue agora 180, é no nosso ministério, nós vamos atender. Você, mulher cigana, ribeirinha, indígena, quem está sofrendo algum tipo de violência, ligue para nós, você tem voz. E você tem uma ministra e um presidente que deu ordem. Acabou a violência contra a mulher no Brasil. E durante a solenidade aconteceu mesmo o lançamento de uma campanha que é Denuncie, Você Tem Voz, então é o reforço do 180. E ali também lançou-se um clipe, uma música com a Simone Simaria, que fala exatamente sobre isso, sobre a importância da denúncia, da voz da mulher. E também foram tratados durante o momento em que ela falou aí sobre as propostas, alguns outros assuntos. Então, esse desejo de ampliar o atendimento à mulher em todas as delegacias do Brasil. E não só nas delegacias da mulher, que são 35, atendem a só 9% das cidades brasileiras. Então, no que disse da intenção da ministra, é que todos os delegados de todas as delegacias tenham essa capacidade, esse treinamento para receber as denúncias das mulheres. Ela também falou de navios, 2 navios que vão ser pintados de rosa e que vão servir de residência para a mulher ribeirinha que talvez se encontre numa situação de ter que sair de casa, de estar ali desabrigada. Esses navios ficariam na ilha de Marajó e na Amazônia. E ela falou muito superficialmente sobre um dos assuntos que eu considero dos mais importantes em relação a essa causa das mulheres, que é a questão desse microcrédito para as mulheres que têm como agressor o companheiro e o provedor da casa, né? Então são mulheres que estão numa situação de violência, mas não tem exatamente para onde ir, não tem como dar continuidade. Só que ela falou assim muito superficialmente. Ela disse: o governo tem muito dinheiro e vai trazer aí facilidades para que a mulher consiga esses financiamentos de microcrédito. É isso, Edgar Piccoli. Quero saber o que vocês acharam de todo esse Vou começar com a Mariana, que nossa convidada hoje jogou aqui. A bomba do meu colo. E aí? Então, a Damares, eu acho que ela não, como sempre, não é muito boa lá de marketing, as ideias que ela tem não são as melhores, mas eu confesso que eu não vi nenhum problema nessa, abre aspas, né, porque, enfim, é o que foi mesmo, encenação que ela fez. Eu acho que o objetivo era chamar a atenção das pessoas que estavam ali presentes, de todo mundo que estava assistindo aquela coletiva, para a violência contra a mulher, e no final das contas ela conseguiu, porque estamos aqui agora, neste momento, falando sobre isso. Então o objetivo dela foi alcançado. Mas o que me intriga diante dessa situação envolvendo a Damares e todas as polêmicas em que ela se mete, é que não importa o que seja feito, né? Ela falou aí de inúmeros programas, de inúmeras medidas que tanto o Ministério como, enfim, o governo como um todo pretendem tomar para conter a violência contra a mulher, para combater a violência contra a mulher, e no final das contas isso acaba passando despercebido, porque parece que as pessoas estão muito insatisfeitas e nunca vão achar que uma coisa está ok.
né, tá razoável. Então, assim, não importa se ela está pensando em inúmeras coisas que possam ser feitas, medidas eficazes para combater a violência contra a mulher, o que importa é que ela foi lá e fez uma cena que, tudo bem, pode não ter sido a coisa mais, enfim, interessante a ser feita naquele momento, mas ela cena simbólica, a cena simbólica, exato, é uma coisa puramente simbólica. O que importa mesmo é o que o Ministério está fazendo, e quem acompanha o trabalho da Damares, porque eu acompanho não só o dela, mas de todos os ministros, vê que ela realmente está à frente disso, ela está trabalhando para isso, né? Então eu acho que isso é o tipo de situação que a gente tem que deixar em segundo plano, porque o que importa, na verdade, são as medidas que ela e o governo estão se propondo a fazer. Essas medidas, esse pacote, enfim, não pode haver alguém contra isso, né? As coisas que estão sendo tratadas ali no conteúdo, no cerne desse pacote, né? Fica, talvez, uma sensação, é claro, a gente está aqui falando, né? Como você bem disse, lembrou, repercutindo essa história em função de uma coisa meio insólita, meio, sei lá. Eu achei uma grande atuação da Damares. Engraçada ou não, histriônica. Ela foi gritantemente espetacular, histriônica no seu silêncio ali. Não, e é uma voz calada, né? No sentido de quero falar, mas não consigo. Acho, sabe, uma coisa um pouco, até meio, como que eu poderia dizer? Você tá sendo irônico falando sério? Não, tô confusa. Mas a pergunta que eu passo aqui é a seguinte, não pede-se a chance, já que deve haver uma clareza na comunicação. Deve haver uma clareza no sentido de comunicar às pessoas. Houve clareza, ainda que ela tenha sido mal interpretada, a simbologia do silêncio, ainda que tenha uma atuação tanto quanto canestra e canastrona, a simbologia do silêncio, a espiral do silêncio causada por um tipo, porque 92% das pessoas que morrem no Brasil são homens, mas os 8% das mulheres que morrem por violência têm uma tipologia muito específica. A maioria são violentadas, são agredidas, são abusadas em caráter doméstico, entendeu? E esse tipo de violência tem exatamente esse problema que a Paulinha alentou, que tem uma dependência socioeconômica em relação ao agressor. Sim. Então é muito fundamental e muito importante ela clamar para que as mulheres eventualmente falem, não silenciem, não se coloquem exatamente à margem de uma potencialidade de denúncia, porque tem esses problemas. O principal problema para mim é o problema socioeconômico de uma mulher dependente. E que não tem. Se vai haver essa possibilidade de microcrédito, de extensão de microcrédito, é uma coisa muito importante numa ponta. Agora, eu acho também que falta exatamente, talvez o programa da Damares, estabelecer um princípio de educação, tanto de mulheres quanto de homens. Ela chegou a falar alguma coisa sobre isso, também superficialmente, mas também dizer que os meninos vão aprender a entregar flores. É aquele jeito da Damares, né? Tipo, não é exatamente aprender o menino que vê a entregar flores, pai batendo na mulher, né? O menino que vê um pai batendo numa mãe, ele vai crescer com essa imagem e talvez, provavelmente, vai se tornar um agressor. Normalizar. Uma menina que é agredida ou abusada sexualmente em casa, na infância, eventualmente ela não vai ter o discernimento para saber o que é um abuso sexual. Então, existe a possibilidade também, eu acho que talvez seja essa a falha do governo, de propor uma educação moral e sexual mais adequada às crianças numa ponta e, eventualmente, um apoio, um subsídio econômico para as mulheres que sejam agredidas, que passaram a vida toda numa situação de dependência de um homem que é o agressor e que não tem para onde ir depois. Eu acho que são essas duas pontas fundamentais. E criar exatamente uma educação com filosofia, com literatura, com sociologia, para que as mulheres também não aceitem qualquer um e não sejam dependentes de um afeto que às vezes é mortal. Estabelecer um estereótipo de um homem, um macho, provedor, gorila, a gente até brincou com isso, mas às vezes isso se confunde com um monstro, com um cara que abusa e que ela crê no imaginário dela ser um cara sedutor. Mas a discussão da sexualidade dentro das escolas é um ponto aí que é complicado. Quantas vezes a gente não viu, ultimamente tem se explorado muito isso, crianças que percebem o abuso em casa por terem alguma conversa na escola a respeito disso. E aí tem muita gente que discute que não se deve falar sobre isso na escola, que isso é alguma coisa para se aprender em casa. Então, eu acho que... A própria Damares já falou que se ela tivesse tido essa educação sexual na infância, ela poderia ter percebido o abuso que ela sofreu, né, naquele caso lá do pé de goiaba, né, que até acabou viralizando. Então, ela é uma defensora disso, né? Então, eu acho que tem que chamar atenção para isso. E agora, falando sério, acho que a ideia dela tem uma certa
relevância, porque ela chama atenção. Chamar atenção para isso tem relevância. Legal, isso acho legal. Sido a melhor forma usar a figura mais dela. importante do que isso, claro, são as medidas, as ações, os programas efetivos contra esse tipo de Mas violência. essas medidas não vão aparecer se as pessoas não denunciarem. Então é isso nesse sentido. Essa ação, Fefito, por exemplo, dela oferecer, se isso realmente for efetivado, essa verba para as mulheres Isso é que são maravilhoso. violentadas. Quer dizer, a gente fala aqui, já falamos, inclusive, com a especialista no assunto, terapeuta sexual Paula Napolitano aqui, da dependência emocional, né, que se cria nas relações. Mas a dependência financeira também, a partir do momento em que ela provê essa oportunidade da mulher ter o dinheiro para se emancipar daquilo e conseguir se manter sozinha, é um passo muito grande. Sim, né? também o encaminhamento para o mercado do trabalho, né? O mercado de trabalho é fundamental nessa hora, porque o dinheiro também acaba, em algum momento esse tipo de subsídio também acaba. Eu só queria dizer duas coisas, na verdade, sobre o assunto. Acho que as medidas são ótimas, são maravilhosas. Parabéns para a Damares por ter pensado nela, mas que jeito atrapalhado de falar disso, porque num país que vive à base de meme em rede social, e todo mundo ama o meme, as pessoas vão continuar falando da ação dela e não das medidas. Nesse sentido, ela fez um gol contra, porque ninguém vai falar das ações efetivamente. As pessoas vão ficar ostensivamente criticando a atuação dela ou é silêncio atrapalhado. Sobre essa ação, eu acho que ela é uma ação atrapalhada por dois sentidos. Eu acho que para falar de violência sobre mulher, não é a hora de silenciar. Eu acho que as pessoas têm que ser cada vez mais vocais. Ela tá chamando a atenção pro silêncio. Mas muita gente questionou isso, a questão dela estar falando de silêncio quando a fala é importante. Vai, Fefito. Esse é o momento de ser vocal sobre o assunto. Esse não é o momento de silenciar. E, ao fazer isso, por princípio, você acaba... Porque você não sabe se a mensagem final, aquele videozinho dali, vai chegar na sua timeline, por exemplo. Vai chegar na sua timeline o vídeo dela silenciando. E a outra coisa tem uma grande diferença. E aí sim, é uma enorme diferença entre silenciar voluntariamente e ser silenciada. Nesse caso, a Damares não foi silenciada. Ela usou do silêncio como um estratagema, como um artifício. Então, eu acho que foi uma ação completamente atrapalhada. Reiterando, acho incrível que essas ações sejam postas em práticas e eu gostaria de ver ela se aprofundando sobre o assunto. Mas é uma coisa simbólica. Eu discordo, Fefito. Acho que é um simbolismo positivo. Ela é silenciada não por alguém, ela é silenciada por uma ambiência de uma cultura machista, de alguma forma opressora, que coloca a mulher como objeto em relação ao homem. É simbólico, entendeu? mas vira piada. Mariana segue Mas é uma piada boa, chama atenção. E tem uma coisa que você falou, Adriles, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pontuar aqui, que a gente fala muito sobre educação. Óbvio, todo mundo sabe que a educação é uma coisa imprescindível, né? Crescendo com a educação, todo mundo cresce digno, honesto, honrado, enfim. Mas a educação é uma coisa a longo prazo. A curto prazo, precisa se tomar medidas que sejam mais eficientes no combate à violência contra a mulher. Ou seja, a punição muito mais rigorosa do que se tem. A punição hoje é branda. Então deve se aperfeiçoar as leis, deve se cumprir a lei. O cara que bate na mulher, o cara que mata uma mulher, ele tem que se ferrar muito na vida. Não tem que ser uma coisa simples. Então a punição é uma coisa que a gente precisa sempre exigir que seja feita de forma rigorosa e que eu acho que é o fundamental para a gente falar sobre isso. Olha,